Saudações, boa tarde, bom dia ou boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos começar então a nossa releitura de A Montanha Mágica, Thomas Mann, literatura alemã. Serão 5 vídeos dedicados à Montanha Mágica, né? Então vamos falar da narrativa, do enredo, aspectos filosóficos, aspectos religiosos, né? Toda uma discussão sobre o enredo da Montanha Mágica, esse livro de 1924, né? E as últimas cenas são da Primeira Guerra Mundial. Então já deu spoiler, né? Deu spoiler básico. É um livro que vai falar do século XIX e vai chegar até a Grande Guerra, né, que aconteceu em 1914 a 1918. E aí fecha o livro, publicado em 1924. Essa é a tradução, né? Herbert Caro, muito usada, né? Assim, clássica também. Ler no original é dificílimo, né? Então vamos ler mesmo no português, né? E vamos ler em 5 partes, né? Fiz uma divisão básica, porque aqui, ó, essa edição, para vocês terem uma ideia, é uma edição que tem 957 páginas, 957 páginas. Então vocês já veem que não é brinquedo não, né? Então é uma tradução muito boa do Herbert Caro e vamos abordar primeiro aqui até a página 83, né? Que é o básico da história, né? O básico da história é um rapaz chamado Hans Castorp, que tem ali seus 20 anos, né? E ele vai subir para um sanatório na montanha, lá na Suíça, né? Por isso que chama a Montanha Mágica. O Bergenhof. Bergenhof é o nome desse sanatório, né? As pessoas que têm problema de pneumonia, né? Tuberculose, etc., ou querem descansar, né? Um spa para pessoas de posse, né? São pessoas, todas pessoas de sociedade, pessoas de posse, de vários países da Europa, né? Até da Rússia, né? Então tem pessoal aqui da Rússia também. Então o pessoal que vai para o alto da Suíça, né? Os ares são melhores, o ar, né? Para respirar, assim, condições até sanitárias, né? Higiênicas e tal. Então é um lugar assim de classe, né? Não é qualquer pessoa que frequenta. É um lugar que você vai passar internado um tempo. Tem pessoas que têm mais de 20 anos internadas nesse lugar. E aí o Hans Castorp vai sair lá de Hamburgo, que é uma cidade da Alemanha, vai subir as montanhas da Suíça e vai finalmente conhecer a Montanha Mágica. A Montanha Mágica, então, vai ser esse lugar onde você vai analisar a civilização. Ou seja, você não está na civilização. O Hans Castorp aqui não é mais estudante de engenharia, não é mais um cidadão alemão. Ele agora é uma pessoa que está internada, né? Porque ele vai lá visitar o primo e descobre, né? Ele, Hans Castorp, que ele também tem tuberculose, né? Então é interessante essa questão de ele vai lá como um visitante, passar 3 semanas, né? Passar um tempinho lá com o primo, que é um oficial militar, o Joachim, e aí o Hans Castorp está com o primo lá, convivendo, né, com as pessoas, né, com as várias nacionalidades, e aí tem aquelas várias discussões filosóficas, existenciais, né, questões religiosas da Europa, porque aqui vai passar limpo toda essa questão do século XIX, o que aconteceu na Europa, as histórias, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, né? Como é que surgiu aquelas guerras da França com a Alemanha, e depois a questão da Rússia, né? A ascensão da Rússia, o czarismo, depois a questão dos russos exilados, né? Porque vai ter as revoluções russas, 1905, 1917, né? As duas revoluções de 17. Então tudo está aqui, é o painel de época mesmo, e vai acabar o que? A civilização europeia acaba, ou seja, a ascensão da civilização europeia acaba lá na Primeira Guerra Mundial. Assim como a gente viu lá e vai ver, quando reler, né? Em busca do tempo perdido. Em busca do tempo perdido é aquela busca do tempo lá da Europa, que enquanto potência mundial, né? Que é até a Primeira Guerra. E depois os Estados Unidos e a Rússia sobem, né? Que aí os Estados Unidos participam lá em 1917, a Rússia sai em 17, e depois tem a Segunda Guerra Mundial, que aí vai ter a Guerra Fria, blá blá blá, né? Então, ou seja, a ascensão europeia veio até aqui, ó, 1920 e poucos, né? Que ainda tinha aqui o modernismo, né? Os vários movimentos modernistas, e depois dos anos 20 aconteceu a ascensão americana, a ascensão russa, as várias polaridades do mundo, né? E a Europa perdeu esse lugar de protagonista da história, né? E aí o Thomas Mann, um tanto quanto cético quanto a isso, né? A possibilidade da Europa resistir a uma guerra mundial, tanto que depois ele vai ficar mais pessimista ainda, né? Quando ele escreveu o Dr. Fausto. Dr. Fausto ali, uma paródia, uma releitura do clássico do Goethe, né? E ele vai falar da implosão da Europa, né? A Europa implodiu-se, né? Porque ele vai lançar um livro bem sombrio, bem pessimista, que é justamente isso, ou seja, a Europa já entrou em guerra civil, a
Primeira Grande Guerra, e ainda faz uma guerra mundial, pior ainda, né? Com a Alemanha de novo. A Alemanha de novo causando uma guerra na Europa e no mundo, né? Então ele mostra realmente o fundo do poço da Europa, que aí vai ser né, o livro que ele vai lançar posteriormente a esse, quando ele vai falar da Segunda Guerra Mundial, né? E aí o Thomas Mann nunca mais voltou à Alemanha, né? Ele viveu lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e Thomas Mann só não quer saber da Europa, não quer saber de Alemanha, aí ele ficou lá na dele, lá nos States, certo? Muito bem, então o que é? Então o Hans Castorp subiu a montanha, e aí ele vai, né? Vai mostrar como é que é a Suíça, né? Como é que os europeus vêm à Suíça, um lugar desenvolvido, né? Depois tem os bancos suíços, chocolate suíço, etc. E aí, depois que ele chega lá, o narrador, né, que é aquele narrador bem Dostoiévski, né, é um narrador bem Balzac, é um narrador que sabe tudo, é um narrador que tem controle da história, sabe o que vai acontecer, adianta alguns aspectos, sabe o que está falando. Então, o narrador que está aqui vendo tudo, ele vai analisar o passado do Hans Castorp. Olha, então vocês conhecem o Hans Castorp? Aí ele volta lá no avô conservador, né? Então ele vive num ambiente conservador na Alemanha, família tradicional, né? Pessoas de posse, pessoas de renome, vai mostrar como é que era a vida na Alemanha. Inclusive, esse aspecto de contar história de família, né, rendeu ao Thomas Mann uma obra clássica, que é os Buddenbrook, né, que também rendeu o Nobel e tal. Essa questão de narrar uma família clássica, né, uma tradicional, né, narrar assim, gerações de família e tal. Então, os europeus gostam muito de fazer esse tipo de narração. O próprio tempo, né, Em Busca do Tempo Perdido tem aspectos disso, de contar histórias de famílias, né? Ao longo de gerações, e aí você vai mostrando decadência, ascensão de famílias, né? Vários romances, a base é essa, ou seja, contar a história da família. A gente viu, por exemplo, 100 Anos de Solidão, a gente viu O Tempo e o Vento, né? Que você vai acompanhando a família ao longo de 100 anos, ao longo de 200 anos. Então, o Thomas Mann faz aqui, assim, en passant, porque o que ele quer mostrar é a vida lá no alto da montanha. Mas ele tem que falar, quem que é o Hans Castorp? É um menino, né, de burguesia, vai ser um engenheiro, quer ajudar a construir a Europa, vai mostrar a indústria da Alemanha, né, a força econômica da Alemanha antes da Primeira Guerra, né, a questão de construir navios, né, estava em moda construir navios. Lembrar que a Alemanha estava em paridade naval ali com a França e o Reino Unido, né, e aí por isso vai ter a Primeira Guerra, porque a Alemanha demorou a unificar, a Itália demorou a unificar. E aí, quando chegaram lá, já estava a França, já estava a Rússia, já estava a Inglaterra, os Estados Unidos, tudo disputando espaço comercial, né? E eles estavam lá, não tinham muitas colônias na África, né, igual os outros países tinham. Então a Alemanha e a Itália saíram atrasadas nesse processo, que depois, quando eles foram reinserir, né, foram se inserir nesse panorama econômico e político mundial, gerou uma treta chamada Primeira Guerra Mundial, né? Então, aí ele vai mostrar justamente esses prolegômenos, que é como é que é a família do Hans Castorp, né? Pessoal que vive da indústria, do comércio, né? E mostra que naquela época a Alemanha realmente podia pagar, né? Tinha condições de manter essa pujança econômica, né? Então até a página 83, então nós estamos na 59, ele vai mostrando o tipo de pessoa que é o Hans Castorp, que é um menino assim curioso, mas é mais introspectivo, né? Ele gosta de observar as coisas, as pessoas, saber os pontos de vista, né? Aí ele ouve, o que a sua família pensa disso? O que os padres pensam disso? Aí ele encontra um professor italiano aqui, o que ele pensa disso, né? Então ele tem essa capacidade de ouvir as pessoas e ficar pensando, né? Porque, cada um tem um ponto de vista. E é esse tipo de narração que vai ter aqui lá Irmãos Karamazov, né? Também nós vamos reler, que é Dostoiévski. Ou seja, aqui nós vamos ter vários personagens e cada um com um ponto de vista. Você vai ter os doutores, você vai ter um professor italiano, depois você vai ter um jesuíta aqui, né? Um jesuíta vai expor o que ele pensa do evangelho, do cristianismo, etc, né? Então ele vai colocar várias vozes no romance. E a do Hans Castorp absorvendo, né? E como o Hans Castorp, desde o início você vai ver, né, o aprendizado dele, né? Transforma esse romance naquele famoso romance de formação. Ou seja, você tem um aprendizado de um tempo de uma certa pessoa, né? Então, geralmente desde a infância, né? Por exemplo, Encontro Marcado pode ser considerado um romance de formação, porque você encontra o menino jovem, né? Retrato do Artista quando Jovem, do James Joyce, também uma formação, porque vai mostrando a formação do Stephen Dedalus, né? Até ele chegar lá no Ulisses, né? Então é a formação do indivíduo, o indivíduo burguês, podemos dizer assim, né? A individualidade do Hans Castorp
até ele chegar no alto da montanha, e quando ele chega lá, ele vai descobrir mais, né? Ele vai estar pronto para viver, vai ser pronto para ser, né? Estará pronto para ser um engenheiro, um cidadão alemão. No entanto, ele vai encontrar-se, né, perante uma grande tragédia europeia, que será a Grande Guerra, né? Então, essa grande tragédia, né, em aspectos gerais, o que é o enredo do livro, né? Ou seja, um jovem que vai se encontrar no outro lugar chamado o Sanatório Berghof. Lá ele vai pensar a vida, né, a civilização, as filosofias, as histórias da Europa. E aí, quando ele estará pronto, ele vai encontrar uma grande tragédia, né? A narrativa é essa, é a terceira pessoa, sempre tem um narrador que sabe tudo, um narrador que, estou disposto a narrar a vida do Hans Castorp, e aí ele fala, né, dá a entender que ele conhece o passado todo do Hans Castorp, e que ele esteve junto, ele conheceu de alguma forma, né? O narrador nunca fala de si mesmo, ele está sempre falando do Hans Castorp, e o que o Hans Castorp, pensa de cada personagem. Então você tem os pensamentos dele lá, meditando. E uma grande sacada do livro, sobre a parte das filosofias, que nós vamos falar em outro vídeo, no próximo, né? E a questão do tempo, né? Ele fica lá meditando e o tempo vai passando, né? Então ele achou que ia ficar lá poucas semanas, aí vai ficando 1 ano, 2 anos, vai passando o tempo, né? Aí vai passar um certo tempo lá em cima, né? Menos de 10 anos, assim, mas vai ficar um tempinho lá em cima. E aí ele vai, desse tempo todo vai ser de aprendizado, né? Porque ele vai aprender essas várias filosofias e religiões, vários contatos, várias amizades, vários amores que ele vai encontrar. Porque vai ser esse grande aprendizado na Montanha Mágica, né? Ou seja, lá no alto né, dos Alpes suíços, ele terá uma possibilidade de analisar a vida da planície. O que é a vida da planície? A vida da planície é a vida da civilização. Os trabalhadores, os proletários, os patrões, a grande avanço econômico alemão, né? E vai estudar basicamente como se formam essas elites econômicas e políticas da Europa. Vai ter contato aqui com o professor Settembrini, que é um professor de humanística, né, é um italiano que vai estudar, vai contar como é que foram os movimentos liberais, desde Voltaire, desde o Iluminismo, né? Aí ele vai encontrar um judeu que depois virou um seminarista jesuíta, que vai explicar a civilização europeia enquanto civilização cristã. Aí vai explicar o cristianismo, vai explicar uma espécie de comunismo cristão, né? Então, aí vai encontrar aqui depois um holandês, que é aquele homem expansivo, homem extrovertido, um homem assim que é autêntico, né? Ele fica pensando, ele vive, o homem que vive, que é um holandês, né? E vai encontrar aqui uma mulher assim meio indiscreta, uma mulher assim que gosta de dar um palco, né? Vazar um palco, uma mulher assim muito, muito sedutora, muito interessante, que é a Madame Chauchat, né? Que é uma russa. Então tem vários personagens fantásticos assim, que vai mostrar esses vários aspectos da vida que o Hans desconhece, né? Ele, na vida conservadora que ele teve até o momento, né, com o avô lá, da família, ele não tinha, ele não sabia que a vida era isso. A vida é isso, né? Enquanto ele vai ter muito tempo para pensar. Então vai ser um romance filosófico no sentido de que ele vai ficar lá horas e horas pensando sobre um assunto, né? Aí vai seguir com essa rotina, né? Ele vai ter uma dificuldade em entrar na rotina, mas depois que ele entrar, vai embora para a rotina. Aí vai lá, tem hora de comer, tem hora de dormir, tem hora dos exames médicos, tem hora de conversar, tem hora de passear pelo campo, e tem hora de dormir de novo, e tem hora de comer de novo, certo? Ele vai essa rotina, e nisso vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos da vida do Hans Castorp, né? Que é basicamente isto é o enredo. O enredo é basicamente, não acontece muita coisa assim fora disso, né? E aí o que nós vamos analisar então? O que será essa leitura do livro? A gente vai analisar as filosofias que são expostas, né? A passagem do tempo, quais são as filosofias sobre o tempo é psicológico, existe o tempo lá fora? Existe um tempo lá fora? O tempo está na sua mente? Em alguns momentos o tempo corre, em alguns momentos o tempo não corre. Né? Essas várias filosofias, iluminismo, a religião cristã, né, em contraponto, os nacionalismos, né, que é um movimento forte na época, o nacionalismo, os comunismos, né, comunismo cristão, comunismo do tipo marxista, que depois vai ter revolução na Rússia, né? Então essas são as análises, a questão sobre a doença, né? Ou seja, o que é estar doente, a questão de como os enfermos lá do Berghof, né, eles analisam a própria vida, a finitude da vida, né? Porque eles estão ali, muitos se recuperando, mas muitos não se recuperarão, né? Naquela época era doença assim, que não tinha uma cura, né? Era mais um controle mesmo. Então, como né, estar enfermo, essas são questões que são abordadas no livro. A religião, como eu falei, a questão do cristianismo, a questão
da salvação em Cristo, né, essa questão da civilização, que é uma questão que tem no Dostoiévski, né? Dostoiévski fala também de que seria a Rússia, né, que salvaria a civilização, né, pela sua ortodoxia, né, o cristianismo ortodoxo, né? Então são aspectos que estão na obra, né? Então nós vamos parar aqui na página 80 e poucos, que ele vai entrar um dos personagens principais, que é o humanista, né, o italiano Settembrini, ok? Então vamos parar aqui e vamos em breve para o vídeo 2, ok? Então é basicamente isso aí. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.